Graça e paz, amém? Vou pedir para você se sentar. Daqui a pouco você levanta. Nós estamos na série, de pregações Até que Nada Mais Importe. E tem um tema hoje, voltando à fonte. Quando a gente fala em voltar à fonte, o que vem na sua cabeça? Na minha, é eu voltar para um lugar que tem água, que tem manancial, que tem presença, vendo pelo lado espiritual. Vamos abrir as nossas Bíblias em João 7. Nós vamos ler o versículos 37, 38 e 39. Era o meu esposo que ia trazer a palavra, nós estudamos juntos, mas no domingo, aqui na igreja, eu falei, amor, eu sei que é você que vai pregar, mas Deus colocou algo no meu coração. E eu falo que é algo de intimidade. Vocês que são casais novos, como a gente, vai ter um nível que vocês vão ter tanta intimidade que o Senhor vai começar a confirmar uma palavra no coração do Pedro. Aí a Laura está em casa, quando ele chega do serviço, fala, olha, Deus me deu essa palavra. Você acredita que eu meditei nessa palavra o dia inteiro? Então, essa ligação espiritual fluindo junto no Espírito Santo, é muito legal assim, essa conexão. Tanto que nós somos líderes do Casados para Sempre. E uma das aulas que a gente tem é fluindo junto no Espírito. E é justamente isso, essa conexão que vai além do físico, é espiritual. Então, eu falei para ele, amor, não sei o que você vai pregar, não sei se o Senhor já te deu alguma coisa, mas o Senhor me colocou essa palavra da fonte de água viva, que é o Senhor. E foi antes até mesmo do pastor Aderso mandar. E aí, quando ele mandou que eu li, eu comecei a rir. Eu falei, não. Porque tem o livro do nosso pastor, do pastor Luciano. E como eu tenho os afazeres, eu já ouvi esse livro umas 3 vezes. Porque eu consegui pegar o e-book em áudio. E eu fiquei ouvindo. E cada vez que eu ouvi, o Senhor me mostrava algo diferente. Por isso que eu falo, tem palavra que às vezes a gente lê, a gente não entende, a gente lê de novo, não entende. E quando a gente menos espera, a gente lê de novo, o Senhor traz um boom na nossa mente. Então essa palavra, eu já li diversas vezes. Mas cada uma delas o Senhor me fez ver momentos diferentes da minha vida. E é isso que eu quero passar para você. Voltando à fonte, que é o nosso tema de hoje. E em João capítulo 7, versículo 37 diz: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Aqui o Senhor Jesus, ele estava na festa dos tabernáculos. Creio que muitos de vocês já até ouviram essa história. E os seus discípulos falavam, mestre, vai. Ele, não é tempo. Porque às vezes a gente quer fazer as nossas coisas e não é tempo. E Jesus, nos versículos anteriores, ele fala, vai chegar o meu tempo. O tempo espiritual ele é diferente do nosso tempo carnal. O nosso tempo carnal é para já, é agora. Mas o nosso tempo espiritual é diferente. A contagem do Senhor ela é diferente. E aqui o Senhor, ele dava testemunhos da vinda dele. E muitos ainda não tinham pegado aquela semente, E quando nós temos intimidade com o nosso Pai, nós conhecemos a voz dele. Nós sabemos só do jeito dele olhar que ele está bravo. E com o nosso Deus não tem que ser diferente. Às vezes um não do Senhor não é uma repreensão direta, é um livramento. E às vezes a gente entende como, o Senhor está me castigando. E o Senhor não castiga aqueles que ele ama, ele corrige, que é algo muito diferente. E ter intimidade com Deus é ter um relacionamento no profundo, como já foi falado nas pregações anteriores. Não é ficar na beira, é ir nas profundezas do Senhor.
mergulhar no oceano do Espírito, ter as virtudes do Senhor. E nessa parte, o Senhor me fez eu voltar lá atrás, no meu batismo. Como é importante o batismo nas águas. É um ato simbólico de obediência a Deus. E aí o Senhor fez eu voltar lá atrás. Eu tinha 14 anos. E eu falei, Jesus, eu era tão imatura, tão incrédula ao mesmo tempo. E com a caminhada com o Senhor, porque o Senhor tem muitas vezes que Ele fala, eu quero andar contigo, eu quero caminhar contigo, e você só quer ouvir falar do Senhor. Você não quer se entregar e caminhar com o Senhor. E a palavra de Deus, ela nos ensina que tudo é possível se você tiver a ligação direta com o Senhor Jesus. Então eu vejo que a cruz, ela não foi feita de uma maneira estratégica. Ela foi feita algo proposital. Porque se a cruz não existisse, nós nunca teríamos uma ligação com o Pai, que é Deus. Ele fez uma ponte que nos ligou do abismo. Por isso que o véu foi rasgado de cima para baixo, não de baixo para cima. Porque é na terra ligado no céu? Não. É no céu que vai ligar aqui na terra. É ao contrário. E as coisas vindouras do Senhor, elas se cumprirão. Se termos paciência, se praticarmos a palavra, se andarmos em santidade, se orarmos, se jejuarmos e se obedecendo a Deus, a gente já acrescenta algumas coisas. Imagine nós exercendo a nossa fidelidade diretamente com Cristo, voltando à fonte. E eu separei essa pregação em 4 pontos. Jesus se pôs de pé e ele clamou. Por muitas vezes a gente se vê sentado, prostrado, humilhado, e a gente acha que outra pessoa tem o poder de nos humilhar. E estamos errados. O único que tem poder de nos humilhar é o Senhor Jesus, através do Espírito Santo. A nossa humilhação real em relação ao Senhor é quando nós nos derramamos na presença dEle. Quando a gente começa a chorar e a gente não consegue falar aquilo que o nosso coração tanto deseja ao Senhor. Isso é um coração contrito a Deus. É o Senhor nos ensinando o verdadeiro significado de ter intimidade com Ele. E o verdadeiro sacrifício do Senhor a gente já cantou. Nós cantamos isso, que o Senhor é poderoso, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Será que é isso mesmo que nós ansiamos no nosso dia a dia? Nós temos ansiado a presença do Senhor, nós temos voltado à verdadeira fonte de água viva, que também é o Senhor. E aqui eu achei eu vi uma reflexão de um pastor que eu estava estudando um tempo atrás, eu não vou lembrar o nome dele. E eu anotei essa reflexão, que foi algo que foi tão latente na minha vida que ficou no meu cérebro, né? Que fala assim: todos que beberam as águas que brotaram da rocha como Moisés, tornaram a ter sede. Todos que bebessem das águas de tanque de Siloé, tornaram a ter sede. Mas aqueles que bebessem a água que Jesus estava oferecendo, não teriam mais sede. Então eu vejo que não é uma questão de águas, é algo espiritual. O que você tem alimentado, carne ou espírito? Você tem sido casa do Senhor ou casa de demônios? É sobre isso. O que seria essa água? O que essa água representa? A água representa a salvação do Senhor. É a salvação. Eu estava até comentando com meu marido ontem, eu falei, amor, que eu queria fazer ele pensar ontem eu queria. Ontem eu causei, vamos dizer assim. E eu peguei e falei, bem, pensa comigo. Quando você chega do seu serviço, você não chega doido para tomar banho? Aí ele já estava com sono, ele fez, aham. Eu falei, então, não, presta atenção. Eu falei pra ele, presta atenção no que eu tô falando. Olha o que Deus me mostrou agora. Aí ele olhou pra mim, já estava com sono, porque a gente chegou do culto. E eu falando na orelha dele. Aí eu falei, você não chega doido para tomar banho? Quando você toma banho, você sai como? Ele, parece que renovou, né? Ele falou, eu fico limpo, não sei o quê. Porque o Daniel não é muito de falar, não. Eu falei, você não se sente bem? Você não se sente purificado? E eu fico estimulando isso nele. E ele balançou a cabeça aqui, concordou. Eu falei, então pronto, você entendeu a palavra. Aí ele olhou pra mim, eu falei, lembra que eu te falei no domingo? Aí minha mente começou a ferver. Eu falei, que Jesus é a fonte de água viva. Então se você tomou banho, você se refrigerou, você tá novo.
Aí ele olhou pra minha cara e ele falou, aham. E eu toda empolgada e ele, bem murchinho, né? Mas amém. E ele me fez lembrar que ter intimidade com o Senhor, não adianta você só lavar as mãos. As mãos vai estar limpas e o resto? O corpo vai estar engordurado, vai estar cheio de poluição. E quando a gente sente a presença do Senhor, é por inteiro. Não tem como a gente sentir a presença do Senhor pela metade. Igual, eu tô na igreja, agora eu sinto a presença de Deus. Eu vou ali na rua, a presença de Deus ficou na igreja. Não. O lugar que você estiver, o Espírito Santo habita em você. E Deus tem uma unção muito grande através do Espírito Santo, que muitas vezes a gente não consegue ficar em pé. Por quê? Nós fomos transbordados. Igual uma vez a gente estava ouvindo uma pregação e o pastor falou, para de ser vasilha, seja vaso, porque a vasilha, ela quebra, e o vaso não, ele é moldado. Então é algo muito legal, muito profundo, que às vezes a gente esquece que nós somos vasos e queremos se tornar vasilha. O que seria essa vasilha? Voltar ao velho homem. Você quer voltar a se sujar ou você quer cada vez ficar mais limpo? Por isso que Jesus falava em parábolas. Porque se ele falasse ao pé da letra, muita gente não ia entender. E às vezes em parábolas você vai ficar pensando, mas o que realmente Jesus quis dizer? E é isso que eu acho interessante, né? Porque dentro de nós somos separados em 3 partes: corpo, alma e espírito. E a gente precisa, o nosso corpo físico precisa se alimentar, nós precisamos tomar água. Sem comer, nós vivemos, mas sem beber, nós morremos. Porque o nosso corpo, ele é feito com mais água. Ó, tô me sentindo uma professora hoje. Mas amém. E é isso que a gente tem que entender. Eu posso ter sede. Vocês podem ter sede. Mas de que fonte vocês estão tomando? Fonte purificada ou fonte contaminada? Profano ou santo? Tome dessa água todo dia. Água que purifica, água que limpa, água que transforma, água que renova a espiritualidade. E aqui eu cheguei num algo muito importante. Mais ou menos uns 15, 20 dias. Eu não sei se cheguei a comentar todos em relação a isso, mas creio que não. Eu tive um sonho. Foi uma noite que eu dormi muito mal. Eu acho que eu comentei com a pastora Fabiane e também com a pastora Núbia. Que eu tive um sonho que eu estava num lugar, parecia ser uma igreja, mas não tinha cadeira. E tinha pessoas muito bem vestidas, pessoas de terno, pessoas de taier, mulheres muito bem apresentadas, mulheres muito cheirosas. E eles estavam todos de costa e eu no meio. Mas era muita pessoa e eu não conhecia aqueles rostos. Alguns com bíblias debaixo do braço, outros com as bíblias na mão. E eu pegava e eu estava com a minha bíblia de estudo, minha bíblia branca de casamento. E eu abria essa bíblia, mas eu via que eu abria mais para o final da bíblia. E eu li alguma coisa que eu não conseguia ouvir o que eu falava. Não sei se era um capítulo, não sei se era um versículo. Mas quando eu lia, saiu uma luz que ia para o céu. E essas pessoas viravam para mim. Mas quando essas pessoas viravam, umas estavam com os rostos verdes, outras com os rostos inchados e todas meio roxas. Os corpos delas estavam entrando em decomposição. E muito maquiada, algumas pessoas muito maquiadas, eu olhava assim, e o corpo entrando em decomposição. E eu ainda falei, Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso daí? E aí o Senhor me mostrou, eu entendi depois de alguns dias, que eram pessoas que estavam na igreja, mas mortas espiritual. O corpo já estava fedendo, já estava entrando em decomposição. E eu ainda falei, Senhor, por que eu que estou aqui? E aí o Senhor só falou assim para mim, você tem que estar no lugar que eu te colocar, não no lugar que você quer estar. Não queira ficar como eles. Muitos têm a palavra, mas nem todos comem dela. Tem gente comendo carne estragada, carne contaminada. Por isso que o corpo começou a entrar em decomposição. E aquele sonho me marcou. Tanto que eu falo que quando o Espírito Santo quer mostrar, você não sonha uma única vez. Eu dormi, acordei, fui no banheiro. Quando eu deitei de novo e dormi, eu sonhei com as mesmas coisas e com os mesmos detalhes. Então realmente não era para eu esquecer. E eu falei, Senhor, que eu nunca fique assim.
por dentro podre, porque bonito por fora, mas estragado por dentro. Só que isso já estava uma morte espiritual tão grande que a pele começou a exalar essa morte. Então, que a gente possa parar de agir no automático. Eu venho para a igreja, eu louvo, eu vou embora. Minha semana eu tô levando. Não lê uma Bíblia, não ouve um versículo, porque hoje ninguém tem desculpa de falar, eu não tenho tempo para ler Bíblia. Você pode não ter ela física, mas às vezes você vê no WhatsApp, eu até comentei com o Daniel, alguém põe um versículo, impossível você não ler um versículo no seu dia. Você tem que ser instrumento de Deus nos poucos detalhes. Não, eu só sou instrumento de Deus na igreja, então me desculpa, você é vasilha. Você não é vaso. E nós precisamos voltar a essa fonte. Como que nós queremos ter comunhão com o Espírito Santo se nós não bebemos da água? A gente deixa a luta tirar a nossa paz, a gente deixa um irmão que não dá paz tirar a nossa comunhão com Deus, a gente deixa a tristeza invadir e nos deixar vazio. Em que parte da sua vida você tem deixado o Espírito Santo trabalhar? Deus tem te presenteado todos os dias e você não sabia agradecer. Você respirou? Eu respirei. Teve uma roupa para vestir? Tenho. Então, pensa bem. Da lista você já está no lucro. Porque se dependesse do nosso pecado, a gente estaria todo mundo no inferno. Deus, Ele acompanha todos os nossos momentos, até os de lutas. Mas o Senhor não me responde. Ele não tem obrigação de te responder. Ele não tem. Por quê? Você não tem compromisso com Ele, quer que Ele tenha obrigação de te responder alguma coisa? Eu vejo às vezes muita cobrança. Mas o Senhor tem que fazer, o Senhor tem que te dar. O Senhor não tem que te dar nada. Ele não é obrigado. E um ponto que eu também anotei aqui, que é o terceiro ponto. O primeiro, eu não sei se vocês captaram, mas foi de mergulhar. Jesus, Ele nos colocou de pé para nós termos forças para mergulhar, para nós termos forças de ir até Ele. Então, você já é vitorioso, porque o Senhor te levantou. Então você não é qualquer coisa. Você já tem um ponto aí, você é precioso. Então fale para o seu irmão, você é precioso. Você é precioso. Então você sabe que o primeiro ponto é precioso. Você é precioso. E ponto. A palavra diz que você é. Então você é uma bênção? Então eu sou uma bênção. Mesmo que você não se ache uma bênção, profetiza que um dia você vai ser. Segundo ponto, de que água você está bebendo? E o terceiro é que nós vamos entrar agora. Eu já vi muita gente pregar e falar, eu tenho unção, eu sou escolhido, eu sou ungido. E nada mais é, você é um eu. Mas eu tenho unção. Quando eu oro, acontece. Sabe por que quando você ora, acontece? Porque Deus ainda tem misericórdia de você. Porque o Espírito Santo, Ele vem através de você. Mesmo você com o egocêntrico lá em cima. Com o seu ego que, olha, não passa na porta. E eu falei pro Senhor, o dia que eu falar eu, Senhor, me desce o cacete, viu? Porque eu não tô bem, não. Sabe por quê? A gente tem que reconhecer que às vezes a gente é orgulhoso, às vezes a gente é mandão, às vezes a gente é genioso, a gente tenta fazer intriguinha, porque a gente é um ser que, de verdade, a Bíblia fala que nem a nossa língua os bichos vão comer. Então a gente já sabe que o negócio não é bom. Em Lucas, capítulo 4, versículo 18, fala que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, me enviou para curar os contritos de coração. Eu gosto muito desse versículo. Então, se foi Ele que me ungiu, é que Ele viu algo bom em mim, porque quer dizer que eu não tinha. E o Espírito Santo, Ele nos ensina que a soberania de Deus, ela é tão grande que ela paira sobre nós. E como que nós sabemos que é o Espírito Santo? Ele não traz dor, Ele traz paz. Eu sinto que como no calor, quando a gente recebe aquela brisa e a gente vê o Senhor pondo uma nuvenzinha na nossa cabeça, eu sinto que o Espírito Santo, Ele vem dessa forma.
Ele é calmo, ele é suave. E às vezes eu vejo que eu sentia mais isso na Bahia do que aqui em São Paulo. Eu andava aquele sol escaldante de 38, 40 graus lá na Bahia. Eu de verdade, não aguentava andar muito tempo na rua. Mas quando eu precisava, aí eu falava, ai Senhor, manda um vento, uma brisinha só. Aí eu via aquela nuvem chegando e fazendo aquela sombra. E aquele vento. E eu, quando estou no sol, eu tenho mania de ficar com as bochechas muito vermelhas. Aí eu falava, Senhor, obrigada. Que mesmo nesse pequeno detalhe o Senhor não esqueceu que a minha pele é frágil para o sol. E eu sinto que o Espírito Santo ele é dessa forma. Quando você está com frio, você põe aquele casaco quentinho. Toda vez que você fechar os olhos, você fala, Espírito Santo, obrigado. Eu sei que é dessa forma que o Senhor vem, como um abraço quentinho, como uma brisa que nos livra do calor. Comece a agradecer ao Senhor. E eu tenho ensinado muito a Zé, quando a gente acorda, eu falo, bom dia, papai do céu, bom dia, Espírito Santo, bom dia, Jesus. E aí ele fica com as mãozinhas adorando, porque é o que você ensina. Então aqui o Senhor ele está nos ensinando que o Espírito Santo ele vem nas nossas vidas para impactar as nossas vidas. O que ele quer dizer? Que é para a gente não ser como éramos antes. Porque sem a presença do Espírito Santo, deu ruim. Aí faz muito jus aquela frase. Dá ruim. Por quê? A carne grita, o velho homem ressuscita, e aí você quebra a cara. E fazer a obra de Deus é ser instrumento nas mãos dele. Então, é como se um vaso estivesse sendo transformado. Então, o barro que está fazendo, aí o Senhor fala, peraí que eu vou fazer esse com mais curvinhas, esse eu vou fazer com os lábios mais grossos, esse eu vou fazer um pouquinho mais cheinho, esse eu vou fazer mais forte, porque cada um é destinado a uma obra diferente. Todo mundo aqui tem uma missão. Ah, mas eu não sei a minha missão. Calma, o tempo de Deus, ele não é igual ao nosso. Esse tempo chegará. Ai, mas eu me sinto tão, sei lá, tão estranho, tão vazio. Às vezes eu me sinto perdido dentro da igreja. Calma, seu tempo chegará. Em 1 João, capítulo 2, versículo 27. Vocês, porém, receberam dele a unção, e a ela permanece em vocês, de modo que não precisam que alguém lhes ensine a verdade, pois o que a unção lhes ensina é verdade e não mentira, e é tudo o que precisam saber. Portanto, como lhes ensinou a unção, permaneçam nele. Neste versículo a gente já vê a graciosidade do Senhor. O Espírito Santo ele flui em nós. O que seria o Espírito Santo fluir em nós? Sentiram o pregador, né, da noite, sentiu que deveria fazer uma oração. Então eu creio que foi um alerta do Espírito Santo que veio através dele e mandou orar. Independente se a palavra foi boa, não, isso não é o que menos importa. O importa é o que ele sentiu naquele momento. E ele foi um instrumento porque eu sei que vidas foram impactadas. E tinha uma das pastoras que estava intercedendo, que é acho que é da esposa do pastor de Cajamar. E eu vim, né, e estava intercedendo por outras pessoas, e eu vi que ela também estava intercedendo. E o Espírito Santo falou, vai falar para ela, você precisa falar algo para ela. E eu fiquei meio assim, eu falei, mas ela está intercedendo, eu sei que ela não está ali para receber oração. E o Senhor falou, você vai lá, senão eu vou mandar outra pessoa, mas ela precisa ouvir. Aí eu fiquei até meio assim, vai, não vai. Eu falei, ai Senhor, se for para eu ir, faz ela olhar para trás. Foi dito e feito. Ela pegou e olhou para trás assim e jogou o cabelo. Eu falei, tá bom, Jesus, eu vou. Aí eu fui. E realmente eu falei o que o Senhor mandou falar para ela. E ela pegou e falou assim, era o que eu precisava ouvir. E aí a gente fala, tá, Senhor, legal, então deu certo. Mas às vezes a gente fica, será que é? Será que não é? Quem tem o Espírito Santo não tem esse negócio de será. Ou é, ou não é.
Porque a palavra de Deus mesmo fala, sim, sim, não, não. Passou disso é o quê? Procedência maligna. Então você tem que ser um homem de palavra, ou mulher de palavra. Eu sei cantar? Eu sei cantar. Eu não sei? Eu não sei. Eu vou nesse compromisso, eu vou nesse compromisso. Eu não vou, eu não vou. Não tenha medo de dizer não, mas seja taxativo naquilo que você está falando. Então nós entendemos que ser ungido tem dois aspectos. O externo, que é o que você passa para testificar para outras pessoas, e o interno, que é o Espírito Santo trabalhando e fazendo a obra em nós. Porque quando o Senhor ele faz a obra em nós, aí sim nós podemos fazer a obra na vida de outras pessoas. E aí nós nos tornamos um referencial. Eu vejo que nesse ponto a gente seria como um guia para as pessoas que estão perdidas e precisam encontrar a fonte. E é muito bonito porque a gente acha que o Senhor não fala conosco. Eu até estava comentando com o meu esposo, até conversei com a pastora Fabi, eu estava grávida do Azael, que eu falei, eu não falo mais em línguas, já tem anos que eu não falo mais em línguas. O que aconteceu? Será que eu perdi? O que será? E eu comecei a me questionar, porque tem muitos pastores sem sabedoria que às vezes caem na nossa rede. Cai na nossa rede no sentido de internet, quando a gente está vendo algumas pregações, e eu vi um pastor que ele falou, e aquilo me deixou um pouco marcada, que ele falou que aquele que não fala em línguas, aquele que não desenvolve seus dons espirituais, está morto. Não tem mais unção. E eu lembro que eu até conversei com a pastora Fabi e falei, será que eu perdi alguma coisa? Será que eu não estou buscando o suficiente? E eu lembro que ela falou assim, no momento certo vai voltar. Eu não sei se eu fico, às vezes, muito presa com medo de fazer algo que seja da minha carne, então eu me seguro um pouco mais. Não que eu não sinta, eu sinto, mas às vezes eu não consigo pôr para fora aquilo. Eu falo, Senhor, mas é alguns traumas que na nossa vida espiritual marcam. E quando a gente teve lá na Bahia, assim que a gente chegou, que nós ajudamos a abrir um ministério lá, uma pastora marcou muito as nossas vidas, da maneira negativa. E isso me deu um bloqueio, que eu creio que muitas coisas que o Daniel é bloqueado é por conta disso. Tem algo que o Senhor precisa reanimar, voltar à chama. E eu acho que esse aspecto me bloqueou. Por quê? Um dia a gente estava todo mundo orando e eu achei estranho um jeito que a pessoa estava orando em línguas. Eu falei, não, o Espírito Santo começou a me incomodar. Eu fiquei de olho aberto e eu comecei. E aí veio pôr a mão na minha cabeça, eu pus uma mão para trás. Quando eu dei um passo para trás, a mão ficou chifrada. Eu falei, eu sabia que não era o Espírito Santo. Não que eu seja melhor, mas quando alguém está falando em línguas, o Espírito Santo testifica na minha vida, aparece como se fosse uma harpa e a tradução do que a pessoa estivesse falando. É assim que Deus me mostra. Não é todo mundo que fala em línguas que o Senhor vai permitir que eu interprete. Mas Deus me mostra dessa forma. E quando eu vi que eu não sentia nada, e eu vi a gente pulando, eu vi a gente rodando, eu falo, gente, o Espírito Santo não é dessa forma, não é bagunçado. Então eu falei, Senhor, será que essa área me bloqueia? Se for algo que o Senhor precisa trabalhar em mim, me ajuda. Mas eu não sou menos espiritual com alguém que fale. E eu estava até falando para o Daniel, eu falei, meu pai, ele é um pastor e meu pai não fala em línguas. Mas meu pai sente o mover do Espírito Santo, que parece que ele vai voar na bateria, quando ele começa a tocar. Quando ele fecha o olho, eu falo, o Senhor, meu pai está sendo tomado pelo Espírito Santo. E é algo que me preocupou. Porque eu falei, Senhor, o que será que o Senhor quer de mim? E eu sei que o Senhor, no momento certo, vai desbloquear esse trauma, que eu falo que ficou um trauma. Mas como que eu desbloqueio isso? Buscando mais, bebendo mais da água. E é o que eu tenho já feito. Mas se não está sendo suficiente, eu vou fazer mais. Porque o que a água representa na Bíblia? Porque a água não tem cor, a água não tem cheiro, a água não tem gosto. A água tem gosto de alguma coisa? A água tem gosto de água. Não tem gosto de nada. E por que não tem gosto de nada? E sacia a sede. E se a gente tiver com muita fome e a gente tomar muita água, a gente não fica com a barriga cheia, quer dizer que faz volume. E água, na teologia bíblica, ela tem dois aspectos, que por muitas vezes vai parecer até contraditório. Porque uma
dos aspectos é vida, bênção e sinal de esperança em Cristo, transparência perante o Senhor. E a outra já tem um significado totalmente oposto de água, que é destruição, ausência de Deus. Que aí, morte, caos, que aí a gente já remete ao dilúvio. Mas o que houve para a água cometer e matar tanta gente? O pecado. Então, a partir do momento que não tem pecado, a água ela purifica e nos reaviva a chama e a presença do Espírito Santo. E a palavra do Senhor em João 4,14 fala: a água viva é o evangelho de Jesus Cristo. A fonte de águas vivas era um símbolo de amor de Deus. A água viva pode nos proporcionar vida eterna. Então, se eu aprendi no primeiro ponto que Jesus nos levantou. Então, se o Senhor te colocou de pé, você tem uma missão, você é soldado de Cristo. Geração eleita do Senhor, igual o pastor Adarcio pregou ontem. Um chamado. Não tem nenhum velho aqui, pelo menos eu não estou vendo. Então, se todo mundo é jovem, põe aí mais 20 anos de caminhada, ó, até você chegar na glória, porque eu creio que não vai demorar muito. Então, se todo mundo levantou soldados, não quero ver ninguém ferido, não. Se tiver ferido, fala: Senhor, cura minhas feridas, restaura minha alma. Eu já recebi a tua unção, o seu bálsamo de Gileade já foi derramado. Se eu estava contrito de coração, tira essa tristeza e o seu Espírito Santo vai avivar em mim. Terceiro ponto, a unção fresca do Senhor, ela já foi derramada, de dentro para fora e de fora para dentro, interna e externa. Igual tem um louvor que a gente louva, agora veio na minha cabeça, acho que a pastora Nubia conhece. De dentro, fora, alto, baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Então quem é feliz, não importa. É por dentro, é por fora, é nas alturas, é embaixo. O que eu penso que o embaixo seria? Aos pés da cruz. Oração, intercessão, clamor. Ah, mas eu não acordo de madrugada para orar. Aí é problema seu. Cada um faz aquilo que o Senhor colocar no coração. Se o Senhor te desperta 3 horas da manhã e você acorda e vai na geladeira pegar um lanchinho e não tem coragem de falar: Senhor, obrigado pelo lanchinho, mas abençoa a minha igreja, abençoa a minha casa. É pequenos atos. Não estou falando para você levantar e ficar 1 hora orando, que você não vai aguentar. A não ser que você esteja numa missão e fala: Senhor, eu não paro enquanto X coisa não acontecer. Mas aí é um propósito íntimo seu. Porque a palavra de Deus fala: orai uns pelos outros para que sareis. Todo mundo tem uma ferida aqui. Todo mundo tem um lugarzinho que vai doer. Às vezes você pisar no pé de um, não vai doer. Agora pisa no do outro que ele vai querer te matar. Porque nós somos assim. O que às vezes é a força de um, é a fraqueza do outro. Ah, mas a Larissa canta bem. Mas às vezes o Daniel não canta bem. Mas vai eu sentar na bateria, eu vou tocar bem? Não. Porque cada um é diferente do outro. E nós precisamos do corpo para cada um fazer a sua missão. Tem uns que vão ser excelentes na limpeza da igreja. Tem outros que vão ter nojinho de limpar a igreja. É normal, cada um tem uma missão aqui nessa terra. E não esqueça que a água, ela é neutra. Com a água você faz doce, você faz salgado, você se limpa, você limpa os outros. E você não tem ausência da presença de Deus. A água, ela cura. A água, ela transforma. Então, volte à água. Eu creio que essa passagem de voltar à fonte é você voltar ao primeiro amor que por pelo meio da estrada, do caminho, você acabou se perdendo. E se você se perde do foco, o que acontece? Você cai em perdição. E o que seria essa perdição?
começar a sentir sede de algo que você não recebeu ainda. Então eu vejo que muitas vezes nós não alcançamos algumas bênçãos porque nós nos perdemos no meio do caminho. Ou se não, é pior. A gente pensa e pede para o Senhor: eu quero um carro vermelho, deixa eu ver, com roda dourada. Aí o Senhor vai te dar um Fusca vermelho de roda dourada e você fala: não, Senhor, eu queria um iCross. Mas você pediu errado. Você quer receber um carro bom? O Senhor te deu o carro vermelho, te deu o carro com a roda dourada. Mas não era o que você... mas o Senhor conhece meu coração, mas Ele quer que você fale. Porque às vezes você quer isso, você quer um carro vermelho iCross, e o Senhor tem uma Mitsubishi para te dar. Não, Senhor, mas eu quero esse. Tá bom, filho, eu vou te dar esse. Senhor, você me deu o carro vermelho, mas não era esse. Você não falou o modelo do carro, você não falou o ano do carro. Por isso que eu até falo pro Daniel: agora eu quero um carro nas alturas. Eu quero um carro alto, que eu tenho que subir uma escadinha. Ele fala: mas você é muito pequena. Eu falei: eu quero um carro alto, ou preto, ou cinza, de preferência que seja um Santa Fé. E eu já falo: Senhor, me dê condições para documentação e combustível, mas eu quero esse carro. Se o Senhor não quiser me dar esse carro, me dá um carro de 2020 para cá. Eu não quero mais carro velho. E eu falei: e para não ter briga, Senhor, realiza o sonho do meu marido dele ter o carro dele, porque aí cada um tem o seu carro. Então, assim, seja específico. E já falei pro Senhor: eu quero a minha casa do sonho, Senhor. E eu lembro que um dia eu chorei. Olha como a gente é besta. Eu falei: Senhor, eu vou pagar aluguel a vida inteira. Eu tinha casado, tinha 2 anos. Eu estava pagando aluguel, eu tinha 2 anos. Senhor, eu vou pagar aluguel a vida inteira. E eu chorava. Aquele dia eu estava muito emotiva. Eu falava: Senhor, eu não quero pagar aluguel a vida inteira. Aí o Senhor fala: meu Deus, que drama. Mas era isso. E aí eu falei: Senhor, se for para eu pagar aluguel a vida inteira, me mostra. Mas se não, faz eu sonhar os teus sonhos. E aí um dia, passou acho que 1 mês, 2, 3. Veio uma irmã, eu estava indo para o trabalho, eu estava na Bahia. Uma mulher que nunca me viu na minha vida, o cabelo aqui, ó, no joelho. Eu falo que é as irmãs da tribo de Judá, lá da igreja. Que é as irmãs do pandeiro. Tem gente que quando elas passam, o pessoal atravessa a rua, que as bichas é terrível. Aí ela chegou e falou assim: minha irmã. Aí eu olhei assim, eu falei: acho que não é comigo, continuei andando. É você mesmo que tá de blusa verde indo pro trabalho. Aí eu falei: tá, é comigo. Aí, mas eu fiquei meio sem graça, eu continuei andando. Você que tá de coque, de brinco de bolinha, e começou a falar os detalhes do jeito que eu tava. Aí eu virei, falei: tá, é comigo. Você orou assim, 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 e você falou para Deus que não aguentava mais pagar aluguel. Por que chora, mulher? Eu te fiz como rocha nessa terra. Você não tem que ficar derramando lágrima para algo que eu não te falei. E aí o Senhor falou através da vida dela: relaxa o seu coração. Eu vou te dar a casa dos sonhos. Começa a desenhar a tua casa, porque Deus me falou que você desenha. Aí ela falou: lembra daquele jardim? Vai ter aquele jardim com aqueles playgrounds de madeira para as crianças. Eu só tinha Alicia. Como que ela falou crianças? Então o Senhor já tinha mostrado algo para ela também. Relaxa, o Senhor vai te dar no tempo certo. Você ainda não está madura para receber. No caso, ela não falou madura, ela falou: você não está madrosa para receber. Porque o pessoal da Bahia fala assim: aguarda, quieta, moço. Quieta, moço. Eu respirei fundo, falei: amém. E foi passando o tempo. E aí a gente mudou para o apartamento. E eu falo pro Daniel: vamos comprar aqui? Aí ele: calma, vamos comprar aqui, porque daqui vai sair a nossa casa. Ele fala: no tempo certo nós vamos fazer isso. E a Alicia fala: mãe, tá chegando o dia da casa dos sonhos? Eu falo: hora que vai chegar. Porque se o Senhor falou que vocês iam brincar, não é algo eles grande, é eles ainda pequeno. Então a gente tem que crer e perguntar: Senhor, é a tua vontade? É dessa maneira? Porque às vezes a gente vai se revoltar, mas não esquecer de voltar à fonte. Não importa o que está acontecendo. Às vezes a gente vai precisar voltar para depois prosseguir.
Porque o Senhor vai trazer cura através da sua vida. Todos nós somos instrumento de Deus. Por mais que a gente ache que não é. E eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria que você pegasse na mão de um irmão que você não tem muita intimidade. E você vai orar por ele hoje. E você vai profetizar que ele possa voltar às fontes de águas vivas. Que o Senhor venha acender a chama novamente. Enquanto isso, eu vou estar louvando. Mas profetiza tudo isso que foi pregado, tudo o que você deseja para a tua vida, profetize na vida do outro. Seja canal de bens, começa agora a fluir esses rios de águas vivas. Sou Igreja de Deus.